Há um instante, quase imperceptível, em que algo muda dentro de você. Nada acontece por fora. O mundo continua o mesmo. As respostas ainda não chegaram. As portas continuam fechadas. O silêncio permanece. E ainda assim, há uma sensação diferente, como se a espera tivesse atravessado um limite invisível. Muitos passam por esse momento sem reconhecer o que ele significa, porque fomos ensinados a esperar sinais grandiosos, mudanças evidentes, respostas claras e imediatas. Mas os textos antigos descrevem um tipo diferente de resposta. Uma resposta que não grita, que não força, que não interrompe o silêncio, ela apenas permanece. Hoje vamos observar um dos códigos mais sutis presentes nas narrativas sagradas. O instante em que o silêncio deixa de ser espera e começa a se revelar como resposta. Fique até o final deste vídeo, porque compreender esse momento pode transformar completamente a forma como você interpreta os períodos de silêncio da sua própria vida. Existe uma experiência comum a praticamente todas as pessoas que percorrem algum tipo de caminho interior. O sentimento de que nada está acontecendo. Os dias passam, as orações parecem não ultrapassar o teto. As perguntas permanecem sem resposta. E o silêncio começa a ser interpretado como ausência. Nos textos antigos, essa sensação aparece repetidamente. Homens e mulheres atravessam desertos, esperam anos, caminham sem direção aparente, vivem em intervalos longos demais entre uma promessa e o seu cumprimento. Para a mente moderna, esses períodos parecem vazios, inúteis, até injustos, mas a linguagem simbólica das escrituras apresenta outra possibilidade. E se a espera não for um atraso, e se o silêncio não for abandono? E se aquilo que parece imóvel estiver, na verdade, preparando algo invisível? Nos relatos sagrados, antes de cada grande mudança, existe sempre um tempo em que nada parece acontecer. Antes da revelação, há silêncio. Antes do milagre, há demora. Antes da luz, há noite. Não como castigo, mas como preparação. Porque certas transformações não podem começar do lado de fora. Elas precisam nascer no território mais silencioso da experiência humana, o interior. Talvez seja por isso que a espera incomoda tanto, porque ela nos coloca diante de um espaço que não pode ser controlado. Um espaço onde não há garantias imediatas, não há explicações rápidas, não há movimento visível, apenas permanência. E permanecer é uma das experiências mais difíceis para a mente que aprendeu a medir tudo por resultados. Mas os textos antigos insistem em repetir o mesmo padrão simbólico. Quando tudo parece parado, algo essencial está sendo preparado. O silêncio não interrompe a história, ele sustenta a transformação invisível que tornará possível o próximo passo. E talvez o maior erro seja imaginar que Deus responde apenas quando ouvimos alguma coisa. Porque nas narrativas sagradas, a resposta começa muito antes do som. Ela começa no silêncio que permanece. Quando observamos com atenção as narrativas mais antigas preservadas nas escrituras, um padrão começa a surgir lentamente. Não é um detalhe isolado. Não é um episódio específico. É algo que se repete de uma forma silenciosa, quase imperceptível, ao longo de diferentes histórias, tempos e personagens. Sempre que uma grande transformação está prestes a acontecer, existe antes um período em que tudo parece suspenso. Um tempo em que as respostas não chegam, em que os sinais desaparecem, em que o caminho parece desaparecer sob os pés. Para quem olha de fora, esse momento parece vazio, mas a linguagem simbólica dos textos sagrados, ele nunca foi vazio. Ele é descrito como um intervalo necessário, um espaço onde algo invisível começa a ser reorganizado. Antes que a realidade mude por fora, algo precisa se alinhar por dentro. E esse alinhamento raramente acontece no ruído. Ele acontece no silêncio. Por isso, muitas das experiências espirituais mais profundas não começam com movimento, mas com pausa, não começam com clareza. Mas com escuridão, não começam com respostas, mas com perguntas que permanecem abertas por tempo suficiente para transformar quem pergunta. Esse é um dos códigos mais discretos das escrituras. A transformação verdadeira começa quando já não é possível continuar sendo o mesmo, mesmo que nada ainda tenha mudado do lado de fora. Nos relatos antigos, esse momento nunca é anunciado com espetáculo. Ele não vem acompanhado de sinais grandiosos.
Não há multidões percebendo. Não há reconhecimento imediato. Porque o que está acontecendo ainda não pertence ao mundo visível. Está acontecendo no interior, no território silencioso, onde as decisões mais profundas são formadas. É nesse espaço que antigas certezas começam a se desfazer, que expectativas são lentamente abandonadas, que a necessidade de controle perde força, e pouco a pouco, uma nova forma de perceber a realidade começa a nascer. De fora, nada mudou, mas por dentro, tudo já começou a se mover. Talvez seja por isso que tantos momentos decisivos das Escrituras acontecem longe do olhar público, no deserto, na noite, na solidão, no silêncio. Não porque Deus esteja distante, mas porque certas respostas só podem ser reconhecidas quando todo o resto se aquieta. O silêncio, então, deixa de ser ausência e começa a revelar sua verdadeira função: proteger o início daquilo que ainda é frágil demais para ser exposto ao ruído do mundo. Assim como uma semente não rompe a terra imediatamente, a transformação interior precisa de um tempo oculto. Um tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo preparado. E talvez a pergunta mais difícil não seja por que estou em silêncio, mas sim, o que está sendo preparado em mim enquanto nada parece acontecer. Porque, nas narrativas sagradas, o silêncio nunca foi o fim da história. Ele sempre foi o ponto exato onde a história verdadeira começa a mudar de direção. Se o silêncio não é abandono, se a espera não é atraso, se o vazio não é ausência, então o que realmente está acontecendo nesses períodos em que nada parece responder? Os textos antigos sugerem algo que, à primeira vista, pode parecer difícil de aceitar. Talvez a resposta não esteja chegando de fora, porque ela precisa nascer primeiro por dentro. Essa é uma das inversões mais profundas presentes na linguagem simbólica das Escrituras. Nós fomos ensinados a procurar sinais externos, mudanças visíveis, confirmações claras. Mas nas narrativas sagradas, a verdadeira virada quase sempre acontece no interior silencioso antes de qualquer acontecimento visível. O momento decisivo não é quando a porta se abre, é quando, mesmo diante da porta fechada, algo dentro de você já não é mais o mesmo. O milagre não começa quando a realidade muda. Ele começa quando a forma de olhar para a realidade é transformada. E isso acontece no silêncio. Talvez seja por isso que tantas experiências espirituais profundas sejam difíceis de explicar, porque elas não fazem barulho, não produzem espetáculo, não podem ser medidas de imediato, elas acontecem devagar, quase escondidas, como se precisassem de proteção até se tornarem fortes o suficiente para aparecer no mundo visível. O silêncio, então, deixa de ser um problema e passa a ser um sinal. Não o sinal de que nada está acontecendo, mas o sinal de que algo essencial está sendo preparado fora do alcance dos olhos. É nesse ponto que a percepção começa a mudar. A espera já não parece tão vazia. A demora já não parece tão injusta. A ausência de respostas já não é interpretada como distância, porque algo novo começa a ser compreendido. Talvez Deus nunca tenha parado de agir. Talvez Ele apenas esteja agindo no único lugar onde a transformação verdadeira pode começar, o interior. E quando essa compreensão surge, mesmo que ainda de forma frágil, algo muda silenciosamente. A ansiedade perde força. A pressa diminui, a necessidade de controlar o tempo começa a se dissolver. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque já não é preciso que elas cheguem imediatamente. Existe uma paz muito particular que só aparece quando a espera deixa de ser luta e se transforma em confiança silenciosa. Os textos antigos descrevem esse momento não como o fim da jornada, mas como o ponto exato em que a jornada verdadeira finalmente começa, porque agora a caminhada já não depende apenas do que acontece do lado de fora. Ela passa a ser guiada por algo mais profundo, mais silencioso, mais estável, algo que não desaparece mesmo quando o mundo parece parado, algo que permanece mesmo quando não há respostas claras, algo que sustenta a travessia inteira sem precisar fazer barulho. Talvez seja isso que o silêncio sempre tentou revelar, não a ausência de Deus, mas a forma mais discreta de sua presença. Se o silêncio já não parece vazio, se a espera já não soa mais como abandono, então talvez algo muito profundo tenha começado a mudar dentro de você, não porque todas as respostas chegaram, não porque os caminhos ficaram claros, não porque a dor desapareceu, mas porque em algum ponto silencioso que ninguém além de você pode ver,
uma nova forma de permanecer começou a nascer. E essa é uma das revelações mais delicadas presentes nas narrativas antigas. A verdadeira transformação raramente começa quando o mundo muda. Ela começa quando o interior aprende a permanecer mesmo sem garantias. Quando a fé deixa de ser expectativa imediata e se torna presença silenciosa. Quando já não é necessário compreender tudo para continuar caminhando. Talvez seja por isso que tantos momentos decisivos das Escrituras aconteçam longe do olhar público. No deserto, na noite, na solidão, no silêncio, porque é nesses lugares invisíveis que a alma reaprende a escutar aquilo que o ruído do mundo não permite perceber. E quando essa escuta finalmente nasce, algo muda de forma irreversível. A pressa perde força, o medo diminui, a necessidade de respostas imediatas já não domina cada pensamento. Não porque a vida ficou simples, mas porque o coração encontrou um ponto de descanso que não depende das circunstâncias. Esse talvez seja um dos códigos mais silenciosos guardados nos textos sagrados. Deus ele não responde apenas quando tudo faz sentido. Ele também responde quando ensina o coração a permanecer mesmo sem entender. E é nesse tipo de resposta menos discreta, profunda, quase invisível, que nasce uma paz que o mundo exterior não consegue oferecer e também não consegue tirar. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez este vídeo tenha encontrado você exatamente no momento em que essa compreensão precisava ser lembrada. E se isso fez sentido, guarde uma pergunta silenciosa dentro de si. O que dentro de mim já começou a mudar? Mesmo que eu ainda não consiga explicar, às vezes a resposta ela não vem em palavras. Vem em forma de calma, de permanência, de uma confiança suave que cresce sem fazer barulho. Este canal existe justamente para isso. Para observar, com calma, aquilo que quase ninguém percebe, mas que sempre esteve presente nas entrelinhas das narrativas sagradas. Se você sente que precisa aprofundar essa leitura simbólica com mais silêncio e tempo, existe um material completo dessa jornada disponível na descrição do vídeo. E agora, antes de ir embora, permaneça mais um instante. Porque o próximo passo dessa travessia talvez seja o mais delicado de todos. O momento em que a resposta deixa de ser apenas interior e começa lentamente a transformar a realidade ao redor. Nos vemos no próximo vídeo